O primeiro ponto, auditores, o que é imprescindível que todo mundo compreenda assim, para a gente começar o treinamento. O que é uma auditoria interna, tá? A auditoria, pessoal, não é aquele processo de apontar os erros de todo mundo, de apontar os defeitos, de sair apontando o dedo para todo mundo. Ah, eu não posso terminar essa auditoria sem uma não conformidade. Eu tenho que achar uma não conformidade nessa auditoria. Não vai ter como. Se eu terminar essa auditoria com 0 não conformidade, estou falando da visão do auditor, tá? Eu, como auditor, não sou bom. Eu tinha que ter achado uma não conformidade. Onde já se viu, a área não está boa, a área não está boa, eu tenho que canetar tudo, tudo vai ser não conformidade. Eu vou apontar na conformidade para tudo. Não, não é isso, tá? Não é isso. O que é uma auditoria interna? A auditoria interna é um processo sistemático, ele segue uma condição de processo sistêmico, ou seja, tem começo, meio e fim, são entradas que têm um processo e se convertem em saídas. É um processo que é sistematizado, não é feito da forma como todo auditor quiser, da forma como qualquer um quiser. Ele segue uma sistemática, tá? Ele é um processo documentado. Ele é um processo baseado em informações que determinam a condição de uma execução de uma atividade, de um documento, registro, procedimento, instrução de trabalho, tá? E ele é um processo independente, ou seja, ele é feito sem que haja uma dependência do auditor com a área auditada. Por exemplo, eu estou auditando a área do RH e vou ser mais brando, mais flexível, porque eu gosto muito aqui da turma do RH. Ai, vi uma não conformidade aqui, mas olha, nem vou apontar, porque você é muito amigo meu, tal. Não existe isso. É uma independência, amigos, auditoria à parte. Tá? Então, a gente faz esse processo sistemático, documentado, garantindo a independência para quê? Para que a gente possa obter evidências de auditoria. As evidências de auditoria é a comprovação daquilo que eu estou avaliando, né? Daquilo que eu estou auditando. Então, essa evidência de auditoria, eu faço o quê com ela? Eu vou avaliar essa evidência de maneira objetiva para determinar o quanto o meu critério de auditoria está sendo atendido. Eu pego essa evidência, avalio essa evidência contra o meu critério de auditoria, que é a minha norma, é o meu procedimento, é o meu padrão, para determinar se esse critério está sendo atendido. Auditores, foquem nisso. A auditoria interna tem o objetivo de determinar que um critério está sendo atendido. Então, a gente não está ali para buscar a não conformidade. Então, uma auditoria tem que terminar com, no mínimo, 1, 2, 3 não conformidades? De jeito nenhum, não existe isso. A auditoria é um processo que busca confirmar a conformidade de um processo. Não é buscar a forma como o meu critério de auditoria não está sendo seguido. Não é isso. É buscar uma forma de demonstrar que o meu processo está sendo atendido, tá? Vocês podem ter vários traumas aí com auditoria, né? Nossa, Gisele, toda vez que fala que vai ter auditoria, eu já fico nervoso, porque o auditor sempre vem, aponta um monte de não conformidade, me faz um monte de pergunta difícil que eu não sei responder. Pessoal, aí é uma questão de segurança nossa, de estudar bem o processo, de estar seguro para demonstrar aquilo que a gente faz, fazer sempre bem feito, entregar o nosso melhor, porque aí a gente vai ter tudo à mãos para demonstrar para o auditor, né? Então, não coloquem o trauma do auditado na frente da sua postura, do seu papel enquanto auditor, tá? Então, para recapitular, para a gente não perder essa definição, a auditoria interna é um processo sistemático, então ele segue sempre uma sequência, uma regra, não é feito da forma diferente por cada auditor, tá? Existe uma regra que todos os auditores devem seguir, que é o nosso procedimento de auditoria interna, o fluxo da auditoria, então ele segue uma sistemática, ele é um processo documentado. Então, tudo que a gente tiver acesso, a gente vai documentar, a gente vai registrar,
A gente vai usar documentos, formulários, registros durante a auditoria. É um processo totalmente independente. Eu não vou ter partes, eu não vou ser dependente do processo que eu estou auditando. Eu faço esse processo para eu obter evidência, a prova ali, né, do que eu estou avaliando. Essas evidências eu vou avaliar contra o meu critério para dizer se está sendo atendido. Ó, tudo bem, estou vendo aqui o seu procedimento de compra de materiais. Eu solicito para comprovar que esse procedimento está sendo seguido, evidências da sua compra. Eu vou querer ver a homologação do seu fornecedor, o pedido que você colocou no sistema, ele atendeu o seu pedido, a entrega foi no prazo. Deixa eu confirmar isso. Ó, tá tudo redondinho. Foi atendido o meu critério. Ótimo, parabéns. Não gera nenhuma não conformidade, não é obrigatório. Auditor não ganha por não conformidade declarada. Nós vamos entender duas definições muito importantes agora, tá? A evidência de auditoria e o critério de auditoria. Eles são diferentes, prestem atenção, tá? Evidência de auditoria, pessoal, é tudo aquilo que eu consigo usar para comparar com o meu critério, tá? Então, é um registro que eu estou ali na linha de produção, estou avaliando a ordem de introdução dos ingredientes na formulação. A ordem, a sequência que ele está colocando os ingredientes na formulação. Eu quero ver o registro dele. Isso é uma evidência de auditoria. Eu quero avaliar no procedimento da expedição se ele tem um cheque da quantidade de itens que ele está carregando, se ele carregou mesmo as 200 caixas. Então, eu vou pegar o registro, confrontar com a ordem do PCP, ver se ele está carregando mesmo as 200 caixas. Eu estou indo lá no departamento financeiro. Eu quero entender como é essa gestão de notas fiscais, pagamentos, fluxo de pagamentos. Eu vou pedir o procedimento, eu vou pedir o fluxo, eu vou querer comparar com o registro. Ah, eu quero ver todos os fluxos que eram vigentes para o dia 10 de junho. Você pode me apresentar? Aleatoriamente, eu pedi uma data e estou solicitando que ele me mostre. Então, estou lá comparando os registros do dia 10 de junho para ver o fluxo de pagamentos ali da área financeira. Ok? Isso é uma evidência de auditoria. Procedimentos, instruções de trabalho, padrões de processo, fluxos de execução de atividades, fluxo do RH, fluxo da logística, fluxo do jurídico, tudo isso é evidência de auditoria. Mas não só, auditores, o que é tangível, o que é palpável, não é só o papel, o registro, o procedimento, a instrução, não é só isso. Quaisquer apresentações de fatos que estão acontecendo também são evidências de auditoria. Uma apresentação de fatos pode ser uma entrevista, o verbal, a gente conversar ali, isso é uma evidência de auditoria. É uma observação de atividades, tá? Eu estou junto com a área de P&D e estou observando um fluxo que ele está seguindo aí de recebimento de solicitação de produto, de desenvolvimento. Então, eu estou acompanhando ali ele fazer esse fluxo, estou sentado na cadeirinha do lado dele, no computador, ele está fazendo todo o procedimento lá dele. Ah, quando chega uma solicitação de P&D, a gente tem que cadastrar nesse sistema, aí eu vou e coloco aqui nesse formulário, desse formulário vai para a área tal, vai para o pessoal fazer a contabilização de investimento, de custo desse produto. Então, a apresentação de fatos não é só o tangível, o papel, o procedimento, o registro. A gente também faz a auditoria observando as atividades, tá? Observando as práticas, entrevistando as pessoas, perguntando da política, perguntando dos indicadores, perguntando do cumprimento do procedimento, como é que funciona se você recebe uma reclamação do cliente, e se o seu pedido não vai ser entregue no prazo, qual a ação que você tem que fazer? E se quando o colaborador for emitir o pedido, ele errar no nome, no código do produto, ele carrega um produto errado e vai lá para o cliente, o que você faz? Tudo isso é entrevista e tudo isso é auditoria, tá? Então, uma evidência de auditoria pode ser registro,
Pode ser apresentação de fatos ou outra informação, observação, atividades que a gente está acompanhando, tudo isso pode ser uma evidência, desde que seja pertinente ao meu critério de auditoria, tá? O que é ser pertinente ao meu critério de auditoria? Se eu estou auditando qualidade, eu não vou focar a minha evidência lá na segurança do trabalho, no meio ambiente. Não faz parte do critério que eu estou auditando. Ah, deixa eu ver de quanto em quanto tempo vocês estão fazendo simulado de evacuação diária. Olha, aquele colaborador ali, será que ele está a 2 metros de altura para estar usando cinto? Isso é pertinente ao meu critério de auditoria da ISO 9001? Não, esse é um critério muito mais voltado para a segurança do trabalho. Então, eu não vou usar isso como uma evidência. Auditores, lembrem-se sempre disso. A gente tem que auditar a evidência baseado naquele alvo da nossa auditoria, baseado no nosso critério de auditoria. A definição de critério de auditoria é o quê? São um conjunto de políticas, de procedimentos, de requisitos que a gente vai usar como referência para comparar as nossas evidências. Quando a gente vai fazer uma comparação daquela evidência de auditoria, se ela está atendendo ou não, eu estou comparando com alguma referência. A minha referência é o critério da auditoria. Na auditoria da ISO 9001, pessoal, qual vai ser o nosso critério de auditoria? A própria norma ISO 9001, a norma que a gente está usando como critério ali, como documento debaixo do braço, que a gente está usando ao longo da auditoria, ela é o nosso critério, tá? A norma ISO 9001. O que mais que vai ser o nosso critério de auditoria? Ah, eu estou usando um procedimento que foi definido pela própria organização. Então, a companhia que estabeleceu, estou pegando a norma aqui para a gente usar ela em mãos, tá? A companhia estabeleceu dentro do seu procedimento que as auditorias internas elas são realizadas a cada 6 meses. Então, a norma ISO 9001 não dá essa frequência, ela fala que a auditoria interna tem que ser realizada numa frequência planejada. Qual é essa frequência planejada? A empresa definiu que é a cada 6 meses. Aí eu estou auditando o processo de auditoria interna. E vejo que nos últimos 12 meses não teve auditoria. Então, eu tenho uma evidência, a data da última auditoria interna. A data da última é a minha evidência. Eu vou comparar com o meu critério. Qual é o meu critério? O próprio procedimento da organização, que diz que a cada 6 meses uma auditoria interna tem que ser realizada. Nesse cenário, quando a gente compara a evidência com o critério, a minha evidência está atendendo ou não está atendendo o meu critério? Não está atendendo. Não está atendendo o meu critério. Quando uma evidência não atende o meu critério de auditoria, eu tenho uma não conformidade. Não conformidade é o não atendimento a um requisito. Então, eu tenho uma evidência, comparo essa evidência com o meu critério. Meu critério não está sendo atendido, eu tenho uma não conformidade. Olha, eu tenho um indicador. Lá na área fiscal, a gente tem um indicador de 2% de notas em desvio. Eu não posso ter mais do que 2% de notas em desvio. Lá é um indicador da minha área fiscal. Quando eu vou auditar, eu avalio na tabelinha que eles têm de indicadores esse indicador. E quando eu avalio os últimos resultados do indicador, eles estão com 0 desvio, 0,5% de desvio, 1,85% de desvio e 1,93% de desvio. Isso nos últimos 4 meses. Essa é uma evidência, comparando com o meu critério, é uma evidência de conformidade ou de não conformidade? Conformidade. É uma evidência de conformidade, pessoal. A empresa definiu o seu target ali, a sua meta. No máximo 2% de notas em desvio. Quando eu estou auditando o resultado dos indicadores, eu estou vendo 4 meses. Todos eles tiveram desvios, mas desvios ainda dentro da meta da empresa.
Para o requisito atendimento ao indicador, é uma evidência de conformidade. Então, não passou do limite que a empresa definiu. Eu estou auditando esse requisito. Agora, eu vou auditar planos de ação, tratamento de não conformidade, lá no item 10. A gente vai auditar lá o 10.1 agora. Ainda estou na área fiscal, ainda dentro desse indicador, 2% no máximo de notas emitidas em desvio. Aí, poxa, nos últimos 2 meses, o seu indicador deu um boom, ainda dentro do limite, mas ele saiu de 0 e de meio para 1,80, 1,93. Deixa eu ver o seu plano de ação. O que você está fazendo para esses desvios? Como que você está tratando esses elementos? De que forma que vocês estão demonstrando que esses números aqui vão ser melhorados nos próximos meses aí, né? Já que ele veio de 0, de meio para 1 e pouco. Aí a resposta que o pessoal do fiscal me dá é assim: ah, Gisele, a gente nem tratou, nem fizemos plano de ação, porque ainda está dentro da meta, então, por mais que tenha tido desvio, a gente nem está tratando. Não, mas vocês não abriram um plano de ação interno para entender por que que teve esse boom? O que que vocês estão fazendo para a meta não sair fora? Para que a gente possa garantir uma melhoria nos próximos meses, né? Não, Gi, a gente acabou não fazendo, não temos. E aí, para o requisito 10.1, é uma evidência de conformidade ou de não conformidade? Não conformidade. Não. Turma, pera lá. Uma coisa é o indicador estar sendo atendido. Outra coisa é a gente ter o desvio e a gente não conseguir ter ações que façam com que a gente melhore esse resultado. Então, a gente está só esperando ver como que vai dar no próximo mês? No próximo mês, como que vai dar? Vai depender da sorte? A gente está vendo uma crescente do desvio de notas. Vocês não estão fazendo nada. Isso é uma evidência de não conformidade. Evidência é tudo aquilo que eu vou usar como forma de demonstrar o atendimento ao requisito. Documento, entrevista, formulário, planilha, observação, isso é evidência. Critério de auditoria é contra o que eu vou comparar. Ah, como é que eu sei que isso aqui está certo ou não? Você vai comparar com um padrão. Qual é o meu padrão? A norma ISO 9001, os procedimentos da organização, os requisitos legais, ok? Então, tudo isso é o que a gente vai usar como fonte para estabelecer o atendimento do nosso requisito, tá? Então, a nossa auditoria é sempre baseada em evidência comparada com um critério. Pessoal, uma coisa que é importante a gente falar, né, e talvez a maioria de vocês ainda não tenha um treinamento de auditor interno, possa ser o primeiro treinamento de auditor para grande parte de vocês. Um elemento muito importante na nossa segurança enquanto auditor é a nossa capacidade de estudo. Quem está aqui nessa sala, quem está acompanhando o treinamento, já adianto para vocês, nós vamos ter que estudar. Ai, Gisele, eu não gosto de estudar, viu? Pede para sair. Pede para sair, porque para quem quer ser auditor, não existe não gostar de estudar. A gente tem que estudar. Um bom resultado de auditoria, pessoal, está diretamente ligado com o quão preparado nós estamos para conduzir aquela auditoria. Concordam que aqui na definição, ó, quando a gente olha a definição da palavra independente, é porque eu não sou parte daquela área? Eu tenho uma independência daquela área? Eu não sou daquela área. Eu posso auditar o meu próprio processo? Não. Não. Se eu audito o meu próprio processo, eu estou sendo dependente, eu estou sendo parcial. Eu preciso ser independente, eu preciso ser imparcial. Então, se eu já parto desse princípio, auditores, que eu vou auditar uma área da qual não é a minha área,
E é qual área que eu sou melhor? Na minha, a que eu conheço, né? A que eu sei tudo, eu sei os procedimentos, eu sei os processos, eu sei o registro. O auditor pode vir aqui me perguntar que eu sei tudo, tá? Eu não vou auditar essa área, que é a área que eu mais conheço, a área que eu mais sei. Eu vou auditar uma área da qual eu sou independente. Então, veja bem, eu vou ter um auditor da área do jurídico que vai auditar a manutenção. Mas, Gi do céu, eu sou do jurídico, o que eu vou auditar na manutenção? Não conheço a área, nunca fui lá, não conheço conheço a turma ali, a gente aqui trabalha todo mundo junto, mas eu não sei quais são os controles dele. É isso. É aí que a gente vai ter que se debruçar para estudar, auditores. Se eu não conheço a área, é porque eu sou independente da área. Se eu não conheço a área, como é que eu vou saber que evidências que eu vou solicitar? Qual critério eu vou comparar? Nós não vamos chegar lá, auditores, para fazer uma visita no setor. Não é um dia de visita. Nós não estamos indo lá fazer, vim aqui conhecer a área da manutenção, eu sou lá do jurídico, vim aqui ver como é que é a sua área, o que você faz. Isso não é auditoria. Nós não estamos indo passear na área. A gente está indo auditar o processo. Então, o que vai ser esperado de vocês, auditores, antes da auditoria? Estudar. Nós vamos ter que sentar e estudar. Viu? Pessoal, quem que é a autoridade aí para auditoria? Quem que controla o processo de auditoria? É a qualidade. É lá a Érica, do SGI. A Érica que é responsável por planejar aqui o nosso processo de auditoria interna. Então, eu, Gisele, do jurídico, fui escalada para auditar a manutenção. Eu vou sentar lá com a Érica, com a responsável aqui do programa de auditoria. Ô, Érica, veja bem, eu sou do jurídico. Eu nunca fui na manutenção, Érica. Eu não sei o que eu vou ver lá. Me ajuda. O que a Érica vai falar? Ó, os procedimentos da área são esses. Estuda isso aqui. Estuda a área. Ó, eles têm manutenção preventiva, corretiva, calibração, preditiva, lubrificação. Você sabia? Então você tem que auditar isso aqui, ó. Lê os procedimentos da área antes. Faz uma listinha sua de pergunta. Ele aqui está falando que tem que usar graxa grau alimentício. Vou anotar isso aqui, para lá na hora eu ver se ele está usando mesmo. Aqui está falando que ele tem 2 horas para terminar as manutenções que impactam na rodada da linha, na produção, no fluxo de produção. Vou anotar isso aqui para ver se ele está cumprindo. Tem uma legislação que fala de ar. Vou querer anotar essa legislação que fala do ar para ver se ele está atendendo. Gente, isso vai ser em toda a auditoria. Toda a auditoria, porque nós somos justamente independentes daquele processo. Então, vocês vão ver muito isso. O jurídico indo lá para a manutenção, o fiscal indo auditar o RH indo auditar a logística indo auditar a alta direção indo auditar a produção indo auditar o financeiro. Áreas que são distantes, áreas que não têm uma relação próxima, justamente para dar o grau da independência. E aí, para a gente se preparar, turma, a gente precisa estudar. A gente precisa estudar. Pessoal, a auditoria ainda não começou, né? Essa é uma parte de preparação do auditor, tá? Vocês não estão já declarando conformidade, não conformidade. Vocês estão se preparando para poder entender quais são as evidências que vocês vão solicitar na auditoria, tá? Quais são os critérios que vocês vão comparar. Então, quando eu digo que o auditor tem que estudar muito, tem que se preparar para a auditoria, para isso, tá? Para vocês poderem entender quais evidências vocês gostariam de solicitar na área, contra quais critérios a auditoria de vocês vai percorrer, para vocês poderem avaliar isso de forma bastante segura. Uma sugestão para as áreas que ainda não têm procedimento, que a gente vai começar a criar, fluxograma. Primeiro passo, cria um fluxograma. O que é a minha área? Vamos criar um fluxograma aqui da nossa área? Gente, tudo dá para criar fluxograma. Eu vou aqui na minha casa criar um fluxograma da rotina até eu levar as crianças para a escola. Então, minha primeira caixinha, acordar às 5h10 da manhã. É a primeira caixinha do meu fluxo. Próxima etapa, higiene pessoal. Então, eu vou no banheiro, vou não sei o quê, vou não sei o quê, não sei o quê. Próxima etapa, café da manhã.
Aí tem interseções, aí entrando, saindo, a criança mais velha acordou, vê a mais nova se quer mamar agora, marido já desceu para ir fazendo café, tem as interseções ali da caixinha. Próxima etapa, da vitamina das crianças. Antônio vai tomar vitamina, eu vou tomar minha vitamina. Essa daí eu sempre estou errando, eu tenho que documentar lá na geladeira esse fluxo para não esquecer de dar vitamina. Depois desse ponto, de novo, higiene pessoal, terminou de tomar café, escova tudo o dente, papapá. Etapa de checagem, a mochila está no carro? A bolsa com o lençol que vai dormir na escola, papapá, está no carro? Sim, bora, entrar no carro. Até 6h50, 6h55 sair de casa. Senão, não começa o trabalho. Dá tudo para fazer fluxograma. Tudo. Pensa que a vida do meu marido é um inferno, né, gente? Porque tudo aqui em casa está sistematizado. E a que mais falha sou eu, inclusive. Então, tudo tem que estar organizado. Nas áreas que não tem procedimento, é assim que a gente vai começar. Fluxograma. O financeiro, você não tem um procedimento, amor. Vamos criar um procedimento. Como que é a tua área? Me fala o que você faz aqui. Qual que é o seu trabalho? Ó, toda semana eu recebo tal informação. Opa, tem uma caixinha de entrada aqui. E por aí vai. E a gente vai criando um mapinha de processo, as entradas, qual é o processo, qual é a saída da área. E aí, quando a gente está indo auditar, primeira coisa, nós vamos falar isso ao longo da auditoria, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer quando a gente está começando a auditoria no setor é o PDCA, turma. P, planejamento. Oi, bom dia, tudo bem? Como que é o planejamento do seu setor? Qual a principal atividade aqui do seu setor? Então, nós vamos começar a auditoria do P. O que eu espero nessa hora, meninas? Que ele me mostre o procedimento. Ah, meu procedimento aqui do setor é esse aqui, ó. A gente tem um procedimento para o departamento de financeiro. Aqui está descrito tudo. Ah, legal. Aí eu vou conversando com a pessoa, seguindo o procedimento, vendo os pontos de checagem, confrontando com a norma. Olha, eu estou aqui na área de vendas, no comercial, e aqui no seu fluxograma está falando que recebe o pedido já vai para o PCP, botar na ordem de produção. Mas e entre receber o pedido e ir para o PCP? Não tem nenhuma etapa de confirmação do pedido? Assim, a gente tem condição de atender? É viável para a gente esse pedido que ele colocou? A gente tem todos os insumos? É um produto de linha? Não vai trazer nenhum impacto? Eu consigo atender o pedido? Ah, não. Aqui é assim que funciona, Gisele. Aqui, do jeito que o pedido entra, ele já vai para o PCP alocar. A gente não tem essa etapa de confirmação. Não conformidade. Por quê? A ISO 9001 pede, lá no requisito de produção, que toda entrada, toda solicitação do cliente seja confirmada quanto à sua viabilidade de execução. Não conformidade. Você não está confirmando que é viável para a sua empresa atender aquele pedido do cliente. Alguém tem que fazer isso. Normalmente é lá no compras. Ó, eu consigo atender o prazo, é um produto de linha, a gente tem todos os insumos em estoque, não muda a tributação, não tem problema com a nota fiscal, sei o endereço, sei todos os dados, ok, produto pode ser produzido. Ah, então é uma não conformidade, você não atende o requisito da norma ISO 9001.